favor, você pode me mostrar um objeto de aço que tem aqui por perto? Essa lata de lixo. A conchinha de pegar pipoca. Chassis do automóvel. Uma porta de aço. Aquela banca de jornal ali. O para-choque deste ônibus, assim como todos esses objetos que as pessoas acabaram de falar, é de aço. A gente não precisa fazer nenhum esforço para perceber como o aço é útil para a gente. É só a gente olhar em volta e perceber que o aço está em toda parte. Como nós já vimos, existem vários tipos de aço. Depende da quantidade de metais e de carbono que é misturado ao ferro. Mas será que o aço não tem concorrente? Tem sim. Dá só uma olhada aqui na carroceria deste ônibus. Ela é feita de um material que não é aço e que é o principal assunto da nossa teleaula de hoje, o alumínio. Você vai ver quais as vantagens e características do alumínio. Vai saber como é feita a reciclagem desse material e vai saber por que ele não sofre corrosão. O ônibus, assim como a nossa teleaula, está partindo. Vamos nessa? Bora! Oi, você já sabia que as substâncias que estão misturadas no aço, como o crômio, o níquel e o alumínio, são metais, não é mesmo? Agora, a principal substância que tem em qualquer tipo de aço não é metal. É isso mesmo que você está pensando. O carbono não é um metal. O carbono é uma substância simples que não tem as propriedades de um metal. Por isso ele é chamado de um não metal. Na verdade, o carbono tem uma única propriedade igual à dos metais. Ele conduz corrente elétrica. É por isso que se você abrir uma pilha comum, você vai encontrar um cilindro preto de carbono. Eu cortei essa pilha para mostrar para o Clóvis. Está aqui, ó, o cilindro de carbono. Então é esse cilindro de carbono que conduz a corrente elétrica que é produzida na pilha. Mas, Rodrigo, o carbono é o único não metal que tem no aço, não é? Nada disso. Tem outros não metais que também são colocados no aço. Os mais comuns são o fósforo e o silício. Mas você sabe, as características do aço não dependem apenas das substâncias que são adicionadas, mas também Depende da quantidade de cada substância que é colocada, não é isso? É, Rodrigo, você tem todos os motivos para ficar super orgulhoso da sua profissão, né? Afinal de contas, nenhum metal pode com aço. O aço é o melhor de todos, né? Mas não é bem assim não, Zezé. O aço também tem suas desvantagens, viu? Você conhece alguma desvantagem do aço? Claro que conhece. A ferrugem. Ué, mas a ferrugem é o problema que dá para resolver. Na última teleaula mesmo, a gente viu que existem diversas maneiras de proteger o aço contra a corrosão. Você tem toda a razão, Clóvis. Mas a ferrugem é uma desvantagem que a gente vê, mas que dá para contornar. Agora, o aço tem outra desvantagem que a gente não vê, mas que faz uma diferença muito grande. Uma diferença que me deu o maior susto assim que eu comecei a trabalhar lá no depósito. Foi o seguinte: 2 caminhões iguaizinhos saíram do depósito totalmente carregados. Um com aço e o outro com alumínio. Quando fui preencher a nota, eu levei o maior susto. Eu achei que tinha algum erro, porque o peso da carga do caminhão de alumínio era menos que a metade do de aço. Não tem erro nenhum não, Rodrigo. O que você acabou de comprovar é a desvantagem do aço que a gente não vê, mas que a balança registra. O ferro é um metal muito pesado. Por isso, um caminhão carregado de aço é mais pesado que um caminhão carregado de alumínio. Isso quer dizer que o aço é mais pesado que o alumínio. E essa é uma das vantagens do alumínio sobre o aço. Peraí, vamos com calma. Quer ver só? Eu tenho certeza que eu vi uma informação que não era assim tão vantajosa para o alumínio. Onde é que tá? Ah, tá aqui, ó. Tá escrito aqui que o alumínio puro é muito... Como é que vai construir uma máquina, por exemplo, com material que é mole? A informação está correta. O alumínio puro é mole mesmo, e talvez não dê para a gente fazer o que a gente quer. Mas as ligas de alumínio... Ligas de alumínio. É isso mesmo que você está pensando. Mistura de alumínio com outros metais. Pois então, as coisas que eles estão fazendo com alumínio você não acredita. Coisas que até bem pouco tempo eram feitas de ferro. Ah, é? O que, por exemplo? Ora, Zezé, põe a sua cabeça e os seus olhos para funcionar. Objetos de alumínio. Ai, me ajuda a lembrar, vai. Panela. Fogão. Faca. Janela.
Caneca. Prato. Forma. Latinha de refrigerante. Latinha, é claro. Nossa, como eu tô distraída hoje. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. Latinha de refrigerante, vá lá, a gente vê toda hora. É só não estar muito distraído. Mas avião, foguete de alumínio... Com certeza, eu mesmo aviões e foguetes, mas é verdade. Eles usam alumínio por causa da densidade dele. Opa, densidade. Com certeza você se lembra o que é densidade. É a relação entre volume e massa de uma substância. E por falar nisso, quem tem maior densidade? O ferro ou o alumínio? Vamos ao laboratório. Temos aqui 2 pequenos cubos maciços iguaizinhos. Os dois com 1 centímetro de aresta, ou seja, 1 centímetro cúbico de volume. Esse é de ferro e esse de alumínio. Bom, já vimos hoje que o alumínio é mais leve que o ferro. Vamos comprovar na prática. Está mais que provado. Comparando o mesmo volume, o ferro é mais pesado que o alumínio. Agora, o que a massa tem a ver com a densidade? Tudo. Afinal, é só pesar 1 centímetro cúbico de um material e você tem a sua densidade. A do ferro, por exemplo, é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Traduzindo, a densidade do alumínio é mais ou menos 1/3 da densidade do ferro, ou seja, densidade menor, menos massa. O alumínio é 3 vezes mais leve que o ferro. E o alumínio tem outras qualidades que a química chama de características mecânicas. Ele pode ser facilmente transformado em chapas e também em fios. É por ter essas características que o alumínio é cada vez mais utilizado na fabricação de carrocerias de caminhões e ônibus e em fios de alta tensão. O alumínio tem baixa densidade, quer dizer, é leve e pode facilmente ser transformado em chapas e fios. Mas será que ele tem a grande vantagem do aço, que é poder ser reciclado? Tem sim, e é por isso que nós estamos aqui nessa indústria que faz a reciclagem do alumínio. E vamos conversar agora com o senhor Alfredo para explicar melhor para a gente como é esse processo de reciclagem do alumínio. Por favor. Bem, nós compramos a sucata de alumínio dos depósitos de sucata. Aí, depois de descarregado dos caminhões, a sucata passa por uma esteira que tem um ímã embaixo. Por que será que a sucata de alumínio passa por essa esteira com ímã? Vamos ver. Você pode explicar isso pra gente? Vamos lá. A sucata passa por essa esteira magnética para separar qualquer pedaço de ferro que por acaso esteja misturado junto com o alumínio. Se tiver ferro, o ímã atrai. Quer dizer que o ímã atrai o ferro, mas não atrai o alumínio, é isso? Exatamente. Na verdade, o ímã apenas atrai objetos que têm ferro. Podemos seguir adiante? Depois de passar por essa esteira, a sucata de alumínio é prensada e fica assim na forma de pacotes. E precisa fazer esses pacotes, porque se a gente jogar o alumínio solto dentro do forno, ele queima todo. Quer dizer que o alumínio queima, mas ele não é um metal? Claro que queima. E quando você queima o alumínio, forma o óxido de alumínio. Agora, se o alumínio estiver bem prensado assim, não vai haver ar suficiente para queimar o alumínio. E aí ele simplesmente derrete, que é o que a gente precisa. Por isso tem que prensar bem. Ah, eu vi essa reportagem. Então, quando queima o alumínio, ele se transforma em óxido de alumínio. O alumínio vira óxido muito mais fácil do que o ferro. É só ele entrar em contato com o ar que já forma aquela casquinha de óxido. Se for num forno de alta temperatura, então, aí se não tiver prensado, todo o alumínio vira óxido. Você lembra de uma teleaula onde a gente viu que a ferrugem, ou óxido de ferro, era uma espécie de volta do ferro à natureza? Afinal, o minério de ferro que está na natureza não tem ferro puro, mas sim óxido de ferro. Será que a mesma coisa acontece com o alumínio? Você tem toda a razão, Clóvis. A transformação do alumínio em óxido de alumínio também é uma volta às origens, já que na natureza não existe alumínio metálico livre. Na bauxita tem óxido de alumínio. Bauxita? Você também não sabe o que é a bauxita? Então, preste atenção. Bauxita
Rocha com aparência de argila, mas sem plasticidade. Principal minério de alumínio. A matéria-prima para a fabricação de sulfato de alumínio. Cimento aluminoso e refratários aluminosos. Olha só, aqui nesse mapa estão indicadas as principais reservas de bauxita existentes no Brasil. Aliás, nosso país possui uma das maiores reservas do mundo e é também um dos grandes produtores de alumínio. Bom, quer dizer que é fácil o alumínio voltar a ser como ele era na natureza. É só ele entrar em contato com ar e ele se transforma em óxido de alumínio. É isso mesmo. E tem outra coisa interessante que eu percebi quando fui nessa fábrica que recicla alumínio. Você também foi nessa fábrica? Claro. Você se lembra do que eu falei na outra teleaula? Profissional que é profissional, saber tudo que envolve no seu trabalho. E é claro, se você conhece melhor o trabalho do seu cliente, você pode prestar um serviço de melhor qualidade. É lógico que eu já fiz diversas visitas à fábrica de alumínio. Ela é uma grande cliente lá do depósito. Pois bem, nessas visitas que eu fiz, eu percebi que o ambiente perto do forno era mais quente na fábrica que recicla aço do que na que recicla alumínio. Ué, peraí. A fábrica que recicla aço é mais quente que a fábrica que recicla alumínio? Ué, por que isso? Por que isso? Você sabe responder? Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, é muito fácil entender por que esses ambientes são tão quentes. Para derreter o ferro, por exemplo, o forno precisa alcançar mais de 1.500 graus Celsius. Epa, peraí. Se o ambiente na fábrica de alumínio é menos quente, então... Já sei, acho que é isso. Para derreter o alumínio, o forno não precisa atingir uma temperatura tão alta. Quer dizer, o ponto de fusão do alumínio deve ser menor. Será que é isso mesmo? O ponto de fusão do alumínio, ou seja, a temperatura onde ele derrete, é 660 graus Celsius. Isso é menos do que a metade do que o ponto de fusão do ferro. Por isso que aqui é menos calor. Vamos voltar agora a falar da reciclagem. Os pacotes de sucata de alumínio são colocados no forno para derreter. Nós vimos que na reciclagem do aço, eles ficam controlando o tipo de substâncias que vai ser misturado no ferro para saber qual é o tipo de aço que vai ser obtido. Vocês também fazem esse controle aqui? Não, nós não fazemos um controle tão rigoroso porque nós fundimos a sucate de alumínio toda misturada. Por isso produzimos esse tipo de alumínio com muita coisa misturada. Esse material é muito usado para construir, por exemplo, carrocerias de ônibus e de caminhões. Mas qual a vantagem de construir carrocerias com esse material? São duas. O alumínio é mais leve e, além disso, não sofre corrosão. Agora fica uma pergunta para você. Por que o alumínio não sofre corrosão? Eu sei. É que todo alumínio metálico tem uma camada de óxido de alumínio que protege o metal. É aquela casquinha dura, transparente, lembra? Muito bem, Zezé. É isso mesmo. Você se recupera. Obrigada. Depois dessa sua mesma revisão, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o alumínio é um grande concorrente do aço e que cada vez mais ele é utilizado como matéria-prima, na forma de ligas de alumínio. Você aprendeu que a densidade do alumínio é 3 vezes menor que a do ferro e que por isso ele é 3 vezes mais leve. E viu também que o alumínio pode facilmente ser transformado em chapas e fios. Também vimos que o alumínio pode ser reciclado e que sua temperatura de fusão é bem menor que a do ferro, 660 graus Celsius. Por último, você ficou sabendo que o alumínio não sofre corrosão por causa da camada de óxido que se forma sobre o metal. Sabe o que eu acabei de ler aqui no livro? Que fazer a reciclagem do alumínio é muito mais barato que se produzir o alumínio a partir da bauxita. Você sabe quanta energia é preciso para se fazer 1 quilo de alumínio? Não? Então dê uma boa olhada no seu livro de estudos. Nele você vai encontrar essa e muitas outras informações. Bons estudos e até a próxima.